tem que sempre, no casamento há sempre, não é, ajustes, conflitos para a pessoa poder alinhar, não é? E então nós damos graças a Deus por as pessoas que Deus tem dado saúde e forças para poderem estar aqui, não é? Vamos também pensar naqueles que não podem estar cá por algum motivo. Como viram hoje de manhã, a Noémia e o Samuel têm estado um bocado afetados com gripe, a voz, não é? Não têm voz. O Samuel não tinha voz, agora já está a voltar, não é? A Noémia agora não tem muita voz, mas acho que está melhor. Então todos sabemos que este tempo é um tempo difícil, não é? Vamos então só orar nesta manhã e pedir a Deus para dirigir. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, podemos estar aqui na tua presença, Senhor. E, Senhor, ao celebrar o dia de Pentecostes, Senhor, domingo de Pentecostes, nós temos muito a dar graças, Senhor, por aquilo que tu fizeste, aquilo que tu és, Senhor. E nós entregamos, Senhor, estes momentos, Senhor, a ti. E, Senhor, pedimos que tu possas falar aos nossos corações e dá-nos, Senhor, um desejo, Senhor, para ouvir a tua voz, ouvir o teu Espírito a falar a nós, Senhor. Nós pedimos, Senhor, onde há mágoas, onde há enfermidades, onde há desafios, que tu possas resolver, Senhor, e dar algo, Senhor. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Jesus. Então nós nesta manhã vamos só falar um pouco sobre, vamos lá dizer, este dia. Todos nós que estamos aqui, alguns mais que outros, temos tido experiências com o Espírito Santo, com Deus, com o poder do Espírito Santo. Não é assim? Só ouvi um amém aqui, então sou eu e essa irmã. Os outros parece que não tiveram essa experiência. Deus queira que hoje vão ter essa experiência, não é? Se ainda não tiveram, não é? Então, o dia de Pentecostes a gente sabe que aconteceu num dia, a gente talvez não sabemos a data, não sabemos, mas sabemos que foi 40 dias depois o Senhor teve a falar não é? E depois 50 dias e veio, não é? O Senhor esteve no meio dos discípulos, não é? E Jesus, nesse tempo, obviamente, ele morreu, nós sabemos que ele morreu, mas ele ressuscitou, não é? E é o único líder que a gente pode dizer que morreu e ressuscitou, não é? Ao terceiro dia ele ressuscitou. Maomé morreu, ainda está morto. O Buda morreu e agora está magrinho, não é? Já não tem barriga, porque ele morreu, não é? Então as pessoas que estão ainda, não é, a querer tocar na barriga dele para ter boa sorte, não vai ajudar, porque ele já não tem barriga, não é? Ele agora morreu, não é? Paul, I don't know if you can just translate a bit to Ian and them, because they are guests. Alison and Greg. I'm saying Ian. Just to allow them to feel what God is saying. Então, nesta manhã eu queria só falar no sentido que o Espírito Santo, quando a gente tem a experiência do Espírito Santo, é algo que nos muda. É algo que nos muda. Não sei se já aconteceu na sua vida, mas quando eu recebi o Espírito Santo,
mudou a minha vida. Quem aqui é que o Espírito Santo mudou a sua vida? Não é? E talvez para algumas pessoas é algo que mudou mais e para outras pessoas mudou menos. Mas o facto é que o Espírito Santo tem poder e muda as nossas vidas, não é? Se a gente for ver na palavra do Senhor em Atos 2, a gente pode ver lá só para vamos introduzir ou pensar ou meditar. A gente sabe que o Senhor Jesus enviou e disse que Ele ia falar e mandar o seu Espírito. Em Atos 2, versículo 1, Atos 2, versículo 1 em diante. Ok? Então diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, diga à pessoa ao seu lado, de repente, veio do céu um ruído, agora não é preciso continuar, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíram, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o primeiro versículo diz que eles estavam todos reunidos. Não é? Estavam todos reunidos. No versículo 1 a gente leu, estavam todos reunidos no mesmo lugar, à espera de algo acontecer. Se a gente pode ler outra vez. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas agora aqui uma coisa. Eles estavam reunidos e a palavra do Senhor diz que eles tinham as portas fechadas porque eles estavam com medo. Estavam com medo porque os romanos, não é? Jesus morreu por causa dos... Então eles estavam com medo que eles iam morrer também, que iam matar a eles. Então eles fecharam a porta e eles não estavam bem a perceber do facto que algo ia acontecer e eles iam receber poder para poder ter vitória. Então, nós, quando a gente recebemos o poder do Espírito Santo, nós somos cheios de poderes. E esse poder nos dá ousadia e forças para a gente fazer coisas que a gente não fazia antes. Não é assim? Então, nesta manhã, eu quero que a gente olhe para as nossas vidas e a gente pensa, será que o Espírito Santo, quando a gente fica mais velhos, será que o Espírito Santo também fica mais velho? Será que a gente, quando vê o Espírito Santo ali da nossa irmã Zulmira, é um bocadinho mais velho, tem cabelo branco, está a andar assim um bocado corcunda, e quando ela diz, Espírito Santo, faz alguma coisa, ele diz, olha, eu hoje não posso, estou um bocado cansado. Será que o Espírito... Não, a palavra do Senhor diz que Ele renova as nossas forças.
não é? Diz que até os jovens ficam cansados, mas aqueles que esperam no Senhor, Ele renova, não é? Dá-nos forças para a gente poder fazer coisas que a gente não fazia. Agora, há um pouco de um debate, e há aqui irmãos que estão aqui e são crentes há muitos anos, não é? O irmão Fonseca, não sei há quantos anos é que o irmão é crente. Uhum. Mas quantos anos? 40, 50? Ok, em 56, 1956. Então quem é que sabe fazer matemática? 56 até agora, que é 2026. Quantos anos? 69. Então 69 anos que o nosso irmão é crente. Então a palavra do Senhor diz que eles estavam todos reunidos e começaram a falar em línguas. Agora, há um debate sobre se línguas é mesmo línguas ou é falar noutra língua. Neste caso, se eu sou português e eu sou cheio do Espírito Santo, eu começo a falar em Xangano. Ou eu começo a falar em francês. Agora, eu já sou crente também há muitos anos, mas eu nunca vi, talvez os irmãos viram, talvez o irmão Fonseca viu, eu nunca vi ninguém a ser cheio do Espírito Santo e começar a falar em francês. Alguém já ouviu? Ninguém? Feliz Berta, tu também és crente, estiveste nesta igreja antes de todos nós, vieste aqui à escola dominical. Eu nunca vi um crente a falar noutra língua, neste caso português, inglês, francês. Então o que é que aconteceu? Para mim o que aconteceu é quando eles foram cheios do Espírito Santo, aquilo que eles estavam a falar, uma pessoa que era francês ou uma pessoa que era grego, ele começou a ouvir a língua dele. Não foi que essas pessoas estavam a falar, mas essa pessoa interpretou o que estava a ser dito no dialeto deles. Há pessoas hoje em dia que não dizem que os crentes não podem falar em línguas, que isso é diabólico, que a gente inventou. Não é? Então, a língua, quando eles falaram, e a coisa fantástica, Fábio, é que quando eles falaram, qual é o dialeto em Angola, que é que chama-se? Tem vários, não é? Pingulo. Quimbundo. Ok. Então, podia ser que a gente estava aqui e a gente estava a ter um culto e eu sou cheio do Espírito Santo e eu começava a falar em quimbundo para tu perceberes. Porquê? Porque Deus queria falar contigo ou contigo. Então Deus, sem eu saber, eu falava uma língua que eu não sabia falar. Né? Os irmãos aqui talvez lembram-se, a gente em Lorachal, uns anos atrás, muitos anos atrás, tivemos um homem que quando ele vinha ao púlpito, ele conseguia falar francês. Porquê? Porque o Espírito Santo falava através dele. Então ele falava francês, mas depois quando ele saía do púlpito e ia para baixo, ele não conseguia falar. E as pessoas vinham ter com ele e falavam e diziam bonjour, como ça va? E ele, eu não sei o que é que estás a dizer. Então, o que é que quer dizer? E Deus chamava ele para países franceses, mas ele não sabia falar francês. Mas depois chegou a um ponto que ele pediu a Deus e disse, Senhor, eu sinto um bocado encavacado, envergonhado, que quando saio não consigo falar com as pessoas. Dá-me o poder e ajuda-me a falar francês. E ele de um dia para o outro conseguiu falar francês, mas nunca aprendeu francês. Então o Espírito Santo
pode nos ajudar. Eu conhecia um jovem, e a minha esposa também estava aqui, a gente ia a uma igreja, chamava-se Harvest. Ele não era uma pessoa, se eu puder dizer, normal, no sentido de inteligência, mas ele pediu a Deus para Deus dar a ele o dom de tocar piano. E ele recebeu esse dom. E ele era usado na igreja, ele tocava piano, mas ele nem conhecia música. Foi o Espírito Santo que deu a ele esse dom, essa habilidade, vamos lá dizer, não é dom, é habilidade de tocar piano. Talvez estão aqui pessoas que dizem, pastor, eu também quero isso, não é? Eu também queria, não é? Era tão fácil a gente só orar e todos, não é? Eu quero ser como o Messi, não é? Ou como o Ronaldo, e a gente vem um poder e a gente começa, não é? Não é assim tão fácil. Mas o que eu quero dizer com isto, Lídia, é que falar em línguas, a palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios 14, diz que aqueles que falam em línguas, falam numa língua que Deus percebe. Deus percebe. Não é? Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém... Então, se ninguém entende, o falar em línguas que aconteceu no livro de Atos foi um falar em línguas diferente. Os irmãos estão a perceber? Porque se eu falo em línguas, ou o irmão ou a irmã falam em línguas, ninguém... Mas Deus, pois ninguém o entende. Então eu não posso entender porque em espírito fala mistérios. É por isso que a gente tem que ter interpretação das línguas, porque quando alguém está a falar em línguas, tem que haver interpretação. Agora, por que é que a gente fala em línguas? Aqui neste 1 Coríntios 14 diz, a razão que a gente devia falar em línguas é para quê? Edificar a nós próprios. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a quem? A igreja. Então é muito importante o que fala em línguas. Eu posso estar a falar em línguas como um crente. Se eu já tive essa experiência, eu posso estar a falar em línguas, mas é para quê? Edificar a mim mesmo. Quando a gente está embaixo, quando a gente está a passar problemas, uma solução e algo que a gente devia fazer para ter vitória é quê? Falar em línguas. Se a gente não tiver, a gente tem que pedir ao Senhor e pedir até isso acontecer. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que a gente tem que buscar com zelo os dons espirituais. Acho que é no versículo 1 de 1 Coríntios. Acho que é esse. Okay? Segui o amor e procurai com zelo os dons. Mas, principalmente, o de profetizar. Por que é importante eu profetizar? Então, quando nós somos crentes maduros, nós podemos estar aqui no culto e a gente pode estar a falar em línguas. Então, este capítulo 14 de Coríntios diz que línguas é para eu edificar a mim, mas também diz que línguas é um sinal para aqueles que não creem. É um sinal, podem ver aqui, em 1 Coríntios 14, diz que é um sinal para aqueles que não creem. Quando eu falo em línguas, eles dizem, mas o que é isto? Então, línguas pode ser algo que Deus usa. Então, no sentido de falar em línguas, irmã Zulmira, há várias áreas. Eu posso estar a falar em línguas para edificar a mim próprio, isso é a primeira. A segunda, eu posso estar a falar em línguas para quê? Para haver a profecia, não é? Mas o que profetiza edifica a igreja. Mas eu também posso estar a falar em línguas que a gente já viu,
que no livro de Atos foi isso que aconteceu, porque naquele momento, irmã, quando as pessoas começaram a falar em línguas, já imaginaram, não é? Eu não falo Xangan, não é? Anistiva Xangan, Bula Buda português. Imagina eu agora estar aqui e o irmão, não é? O Zé Lima fala chinês. E eu agora, Deus quer falar a ele está aqui, ele não está a perceber. E eu começo agora a falar em chinês. Isso é outro tipo de línguas. É uma língua que Deus dá-me o entendimento para eu poder evangelizar. Não, eu já li testemunhos que houve pessoas que estavam numa igreja e, por exemplo, como eu mencionei, havia uma pessoa que veio da China, estava no culto, ele não percebia nada. Essa pessoa levantou-se e começou a falar em línguas. E aquela pessoa disse, Deus está a falar comigo. E essa pessoa aceitou Jesus e converteu-se. Então, eu não posso... Há pessoas hoje em dia que estão a dizer que línguas é daquele tempo, e as línguas, irmãs, mira, que a gente fala no culto é diabólico. Porquê? Porque a gente não está a falar noutra língua. Não. A Bíblia diz que quem fala em línguas está a falar com Deus. A gente não entende. Eu não sei. Então, a gente tem que ter cuidado também, como crentes, onde é que a gente fala em línguas. A gente não devia só falar línguas por falar línguas, porque se a gente não tem algo ou alguém para profetizar, traz confusão às pessoas que estão a ouvir. Então, às vezes, quando a gente está todos juntos, por exemplo, no culto de oração na quinta-feira, a gente fala em línguas porque a gente conhece uns aos outros e a gente conhece que a gente está a orar em línguas. Mas temos de ter cuidado quando há pessoas que estão a visitar, não só falar línguas, não é? Se eu estiver aqui e eu agora começo a falar línguas, os irmãos não sabem o que eu estou a dizer. E há pastores que o culto inteiro estão a falar em línguas e a pessoa está ali, não percebe nada. Eu tenho que ter também sabedoria, e a Bíblia neste 1 Coríntios 14 diz que a gente tem que ter sabedoria quando é que a gente fala em línguas. Mas também diz que profetizar é uma coisa importante. Eu não conseguia profetizar e eu via, aqueles que conheciam, a minha mãe era usada muito para dar profecias. E eu comecei a ver isto e eu estava no culto de jovens, e eu sentia da parte de Deus que Deus queria falar a nós através do seu Espírito, mas eu tinha medo de profetizar. E uma das coisas que a gente muitas vezes não fala línguas ou não é usado por Deus é porquê? Porque a gente tem medo. A gente diz, mas eu não posso fazer isto. Então, muitas vezes nós é que limitamos aquilo que Deus pode fazer através de nós. Vamos pensar em Pedro. Pedro na Bíblia. Como é que era Pedro? O que é que ele era? Ele era um homem forte que tinha... Pedro era uma pessoa impulsiva. Não era? Pedro, quando ele pensava numa coisa, ele fazia. E alguns de nós somos assim, não é? A gente falamos e depois de falar já é muito tarde. A gente não medimos aquilo, não é? Eu conheço algumas pessoas, não vou olhar para elas agora para não insultar, mas elas falam coisas, aquilo que entra na cabeça, e depois a outra pessoa é ofendida. Não é? E Pedro era assim, não é? Pedro, na mesma maneira, diz, não é? Senhor, tu és o Filho, não é, de Deus vivo. E depois, quando Jesus disse, eu vou fazer, ele disse, não vais fazer. E Jesus disse ele, para trás de mim, Satanás. Então, num momento, Jesus está a elogiar a ele, no outro momento está a dizer que ele é Satanás. E Pedro vai, não é? E ele agarra numa espada e ele corta a orelha do homem. Disse ao Senhor, eu vou-te proteger, eu vou lutar, eu faço tudo. Eu morro por ti. E Jesus disse a ele, Pedro, tu estás a falar louquices. Tu vais me negar 3 vezes.
Ele disse, nunca, nunca. E depois o que é que aconteceu? Quando Jesus estava a ser crucificado, o que é que Pedro disse? Será que ele pôs-se no monte e disse, vocês vão morrer, estão a crucificar o Filho de Deus vivo, param! O que é que ele fez? A palavra do Senhor diz, um versículo, que ele até disse palavrões. Quando uma senhora perguntou a ele, mas tu não eras um discípulo? Ele disse, eu não conheço esse homem. Quantos de nós, quando estamos no meio de outras pessoas, a gente não gosta de dizer que somos crentes? Queremos fazer parte do grupo. A gente, quando vem à igreja, a gente veste a roupa, põe uma gravata, mas depois, quando estamos lá fora, falamos como os outros. Não é? O meu pai sempre usava aquela história do porquinho, não é? Que era um porquinho que as pessoas queriam ter o porquinho em casa, então o irmão Horácio, em vez de ter papagaio, tinha um porquinho. E elas lavavam o porquinho, punham um lacinho cor-de-rosa e tinham uma corda, iam para a rua todos felizes, mas quando o porquinho via a lama, ele ia logo e mergulhava na lama e ficava todo sujo. E alguns dos crentes, quando vêm à igreja, têm o fato, têm a gravata, mas quando estão no meio dos porcos, eles querem mergulhar também na lama. Então, nós, como crentes, como a gente leu em 1 Coríntios 14, versículo 1, a gente tem que buscar com zelo ter o poder e os dons espirituais. E eu era um jovem e eu dizia, Senhor, eu sei que tu queres falar, mas não há aqui ninguém que quer profetizar. Todos estão com receio. E eu comecei a buscar com zelo e dizer, Senhor, eu quero profetizar. Eu quero profetizar. Eu também, irmão Dinho, comecei a buscar a face de Deus e disse, Senhor, eu quero ser usado para cura divina. E o que é que aconteceu, irmão Pereira? Quando eu comecei a orar isto, eu comecei a ficar doente. Comecei a dizer, Senhor, eu quero o dom de cura divina. E os irmãos têm visto que Deus tem-me usado, e eu não estou a gabar, mas Deus tem usado. Porquê? Porque eu busquei com zelo o dom espiritual e eu disse, eu quero ser usado por ti. E eu fiquei doente. E os irmãos sabem, alguns irmãos sabem que eu não conseguia andar como estou a andar agora. Eu, quando penso, eu tenho que andar. Se eu paro, a minha mente não trabalha. Então, o que é que aconteceu? Os homens que estão ali a filmar, eles ficam muito zangados, porque eu estou sempre a mexer, eles têm que estar ali. Se eu vou para aqui, eles têm que mudar. Se eu vou para ali, a Marisa fica aqui assim prendida com girassol. Mas será que nós estamos a buscar? Como é que a gente tem que buscar? Eu, de momento, estou a buscar outra vez. E o que é que eu estou a fazer? Irmã Zulmira, todos os dias, Lídia, estou a ler versículos, para menos uns 10 versículos sobre cura divina. Eu estou a dizer, Senhor, eu não estou feliz, eu quero mais. Mas eu estou a buscar com zelo. Eu não posso, quando quero algo, seja no negócio, seja na vida, eu tenho que lutar para receber. E nos dons espirituais é a mesma coisa. Eu tenho que buscar com zelo. Se eu quero algo, a palavra do Senhor diz em Provérbios 4, na versão inglesa do versículo 20 a 22, diz que a palavra do Senhor é como medicina, remédios. Então, se eu quero soluções, eu tenho que buscar com zelo, seja o que for que eu estou a passar. Se eu estou a passar por situações financeiras, ou passar situações de casamento, ou passar situações de luto, seja o que for, eu tenho que ir à palavra do Senhor e dizer, Senhor, mostra-me. Se eu estou com falta de recursos, eu tenho que ler versículos que dizem que Deus vai providenciar todas as minhas necessidades. E eu tenho que meditar. Porquê? Quando eu medito, eu estou a buscar com zelo. Estou a dizer, Senhor, então diz ali, porque são vida
para os que encontram e saúde para todo o seu corpo. Nós temos que buscar com zelo. Eu uma vez já disse aos irmãos, veio aqui uma senhora nigeriana, ela não conseguia usar o braço direito. Tinha um carro automático, ela só usava uma mão e este braço estava paralisado. E ela veio aqui, entrou aqui com um Mercedes preto, grande. E ela veio ter comigo e disse, pastor, eu ouvi dizer que Deus usa a ti para curar-se. Eu disse, sim. Ela disse, então tu és um profeta de cura. Não, eu disse, eu não sou profeta de cura. Ela disse, porque quando eu preciso de dinheiro, eu vou a Angola, há lá um profeta que ora por mim e eu consigo ter dinheiro. Quando eu preciso isto, há um outro profeta em Brasil, então parece que ela viajava para ir visitar os profetas. Não é? Então ela veio aqui e ela disse, eu preciso de cura. E eu disse, isso é bom. Ela disse, eu já sou crente há 25 anos. Isso é fantástico. Eu disse a ela, olha, para a gente conseguir ter cura, podes-me recitar um versículo sobre a cura? E ela disse, eu não sei nenhum versículo. E eu disse, mas tu és crente há 25 anos. Como é que tu queres ser curada? Ela disse, eu não preciso de versículos. Eu preciso de ti, pastor Abel. Tu é que vais-me curar. Então eu disse, bem, é crente há 25 anos. Eu comecei a orar por ela, Lídia, ela começou a manifestar demónios. Começou a gritar e a bater. E eu pensei, crente há 25 anos, agora eu... Mas o que é que aconteceu? Deus, através da minha fé, curou ela. E ela saiu deste prédio com o braço a funcionar. Então, porquê? Não é porque eu sou melhor, é porque eu busquei com zelo e disse, Deus, eu quero que tu me uses. Então, há aqui irmãos e irmãs que eu falei com vocês e há anos atrás diziam, eu quero que Deus me use nisto e Deus me use naquilo. Mas os irmãos e as irmãs talvez não estão a fazer isso. Os irmãos sabem que perante o Senhor nós vamos dar contas e Deus vai dizer, mas eu dei-te um dom, porque é que tu nunca usaste? E o meu desejo é buscar mais. Não é só ter um dom. Porquê? Porque se Jesus vive em mim, Jesus tem todos os dons. Então se Ele está dentro de mim, Ele devia manifestar esses dons todos. Cura, profetizar. Então, a gente vê Pedro, um homem que depois teve medo, começou a esconder-se, começou a mentir, e acho que é no livro de Lucas que diz que ele até, depois dele trair Jesus, ele começou a chorar. Dizer, porquê é que eu fiz isso? Mas quando Jesus perdoa a ele 3 vezes, o que é que acontece? Pedro... Os irmãos sabem que há uma diferença se a gente for ler na Bíblia, por causa do tempo eu não posso ir aos versículos, mas a Bíblia diz que quando os discípulos, Jesus estava a dizer a eles que ele ia embora, a palavra do Senhor disse que Ele chamou os discípulos e Ele respirou sobre eles e o Espírito de Deus entrou neles. Mas, irmão Monteiro, Jesus ainda disse, mas vocês agora têm que ser cheios do Espírito. Então há uma diferença em eu receber o Espírito Santo na minha vida e ser cheio do Espírito Santo. Os irmãos sabem o que é que o inimigo quer fazer quando a gente está a passar por desafios, problemas. Ele quer roubar a presença do Espírito Santo. Está aqui. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei. Mas porquê é que ele então disse a eles que vocês agora têm que esperar para ser cheios do Espírito Santo? Quando eu aceito Jesus como Salvador, eu vou receber o Espírito Santo. Mas eu tenho que demonstrar o poder do Espírito Santo.
E é isso que o inimigo quer roubar na minha vida. Se eu vier e eu for aqui para baixo e começar a perguntar aos irmãos pessoalmente, o que é que o irmão já fez? Lídia, o que é que tu fizeste em nome de Jesus? O que é que tu fizeste? Elsa, o que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste? Quantos de nós podemos dizer, pelo poder do Espírito Santo, eu lembro de há uns anos atrás, Deus usou o Manuel, um homem, bateram nele com um caminhão, ele caiu no chão como morto. E o Manuel foi lá, no poder de Deus, e ele pôs as mãos sobre essa pessoa e orou, e aquela pessoa levantou-se. Sem feridas, sem nada. Mas nós temos que usar esse poder diariamente. Eu estou a ouvir quem está a dizer amém. Eu conheço, o pastor conhece as vozes das ovelhas. Então, se os irmãos dizem amém, eu vou ter consigo e dizer. Os irmãos já viram que Jesus, quando ele estava, naquele tempo, ele estava 3 dias com o povo e todos os dias ele estava só a fazer milagres, curas divinas. Por que é que nós, Fábio, não estamos a fazer isso? Por que é que nós, quando a gente está com os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos netos, por que é que a gente não está a orar para eles serem curados, para eles serem salvos? Não é o trabalho do Papa, Abel. Todos nós devíamos buscar a presença do Senhor e dizer, eu quero ser usado. Eu lembro de uma vez a Betty a dar um testemunho que ela estava à espera do médico e ela estava sentada e encontrou-se com uma pessoa, ela orou com ela, essa pessoa mudou a vida, aceitou Jesus então, onde quer que a gente for, o nosso desejo, o Pentecostes, o poder do Pentecostes é nos dar a ousadia. O mesmo Pedro que tinha medo, escondeu-se. Quando a palavra do Senhor diz que o poder do Espírito foi tão forte que o prédio onde eles estavam começou a tremer e caiu fogo. E o mesmo Pedro, agora que tinha medo, ele foi para a rua e ele começou a testificar e a falar de tal maneira que a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas foram salvas. 3.000. Será que nós, como crentes, temos ousadia, onde quer que a gente for, ao restaurante, quando vem a pessoa que vem nos servir e traz o menu, será que a gente fala com eles e diz sobre Jesus? Ou será que a gente mais rápido fala mal sobre a comida? Ou será que a gente diz, tu já conheces Jesus? Há pessoas que gostam de fazer isso. Será que o poder do Espírito Santo está a operar na nossa vida? E não é preciso a gente necessariamente falar em línguas, mas será que o poder de Deus, irmão Pereira, mudou-nos de tal maneira que a gente não pode não falar de Jesus? Será que a gente foi tão transformados? Porque sabes, Lídia, um dia quando eu estava a falar com alguém e ele disse uma coisa, e eu vou dizer isto aos irmãos, para os irmãos refletirem, as irmãs. Ele disse, o meu amigo mais perto de mim morreu. E eu nunca falei a ele sobre Jesus. Será que a gente tem familiares, parentes, pessoas na nossa vida que a gente nunca fala de Jesus? A gente tem vergonha. E se essa pessoa for ao inferno, os irmãos sabem que a Bíblia diz que o sangue dessas pessoas estão nas nossas mãos. Porque, irmãos e irmãs, se eu perguntar a irmãos e irmãs aqui que têm testemunho do poder do Espírito Santo e aquilo que Deus fez na sua vida, isto foi terrível. Esse amém, parece que eu tive que estar ali quase. Então, só aqui deste lado há pessoas que o poder de Deus mudou a sua vida. Deste lado não há ninguém que
Deus impactou. Então eu vou só pregar aqui para estes irmãos. Os irmãos sabem que o inimigo, o que ele quer fazer é quando a gente quer ser mais usada por Deus, quando a gente toma um passo para dizer, eu vou tomar ousadia, o que é que aconteceu? Quando Pedro fez isso, imediatamente veio perseguição. Puseram ele na prisão, bateram nele, mas ele não parou. O que é que ele fez? Ele continuou e ele foi ao templo e a Bíblia diz que estava lá um homem que já estava paralisado há 40 anos. E o que é que ele disse? O homem disse, dá-me esmola. E ele disse, prata e ouro não tenho, mas isto que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e põe-te de pé. Quantos de nós, irmão Horácio, hoje em dia temos essa ousadia para dizer às pessoas, alguém que está num semáforo, e ele está a pedir e a gente vê que ele está doente e a gente diz, olha, eu não tenho dinheiro, mas tenho cura. Será que a gente está a fazer isso? Será que a gente, sim, é bom celebrar o dia de Pentecostes, mas porquê? Será que a gente, irmãos, nós vamos para o prédio e queremos ir para o prédio novo, estamos à espera de Deus abrir as portas e os recursos para a gente construir. Mas para fazer isso, a gente não pode levar, por exemplo, os irmãos que estão aqui, aquele prédio, se a gente construir e pudermos, talvez vai ter lugares para 500 pessoas. 500 pessoas, aqui temos talvez 40, 50 pessoas, 30, 40. Então, se a gente for lá, irmão Monteiro, para um prédio de 500, a gente só vai ser, não é, um dízimo. A gente vai se perder naquele salão. Então o que é preciso fazer? A gente temos que ter ousadia, como Pedro, e dizer, olha, vamos convidar, vamos... Os irmãos lembram-se naquele tempo de Laura Shaw, nos anos de 80, quais irmãos é que tiveram a experiência desse avivamento? Está aqui alguém, nos anos de 80? E o que é que aconteceu? Eu lembro que eu era um jovem, irmã, e eu com o seu filho Amaro, a gente ia para a rua, e as pessoas que passavam iam levar o Evangelho. Aceitavam ou não aceitavam. E o que é que acontecia? A gente tinha aquele salão lá em cima. Quando as pessoas entravam, elas eram cheias do Espírito Santo, caíam, nem oravam por ela. As pessoas entravam, eram curadas, saradas. Manuel, o Deus que fez isso ontem, Ele ainda faz hoje. Eu não preciso voltar e dizer, eu quero voltar para aqueles dias. Não, esses dias estão aqui hoje. A Marisa disse, a palavra do Senhor diz em Hebreus 3:8, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele é o mesmo, o Espírito de Deus é o mesmo, o Deus que operou na sua vida, salvou a sua vida, salvou o seu casamento, Ele é o mesmo Deus. O que Satanás quer é pôr-nos embaixo para a gente pensar que eu não posso. Mas a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu posso, não sou eu. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que é? A palavra do Senhor diz, acho que é em Romanos 8:11, diz que o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor da morte está dentro de mim. Não é? Então, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, quem é esse? Jesus, que habita em vós, através do Espírito Santo. Aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. O que é que isso quer dizer? Irmã Vina, quanto mais o Espírito de Deus está a operar na minha vida, mais o Senhor vai vivificar os vossos corpos mortais. Quanto mais eu busco a palavra do Senhor, quanto mais eu sou usado, Deus, eu não posso. Matias,
este poder de ressurreição, se isso está dentro de mim, qualquer problema que está na minha vida, se as minhas finanças estão mortas, o Senhor pode ressuscitar as minhas finanças. Se o meu casamento está morto, o Senhor pode ressuscitar o meu casamento. Se a minha saúde está morta, o Senhor pode ressuscitar a minha saúde. Por quê? Porque o poder que ressuscitou Jesus da morte habita em nós através do seu Espírito. E porque isso habita em nós, nós temos que declarar: o meu corpo vai ser vivificado por causa do Senhor. A minha vida, a minha situação, o meu trabalho, o meu problema. Satanás, tu és mentiroso. Quando há situações no meu lar que estão mortas, eu tenho que dizer: não, eu tenho o poder de Deus. Pentecostes não foi um dia. Pentecostes é uma vida. É uma vida que eu vivo. Onde há morte, eu tenho que dizer: vai haver ressurreição. E às vezes o que acontece, a morte de outra pessoa afeta-nos a nós. Mas o próprio Jesus diz: deixa os mortos enterrar os mortos. O que é que ele estava a dizer com isso? Ele estava a dizer: isso é algo que já aconteceu, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda morresse, será salvo. Nesta manhã, irmãos e irmãs, há situações na sua vida que está a querer trazer morte. Percebem o que eu estou a dizer com morte? Eu não estou a dizer que todos vão morrer, mas onde há falta de recursos, o inimigo quer trazer morte. Onde há falta de saúde, o inimigo quer trazer morte. Porque a palavra do Senhor diz que Ele vem para matar, roubar e destruir. Onde os casamentos estão em baixo, Deus quer trazer ressurreição. E a única pessoa, a única coisa que pode fazer isso é o poder de Deus que está em nós. Se estiveres. Agora isso é que é a pergunta. Os irmãos querem vir aqui e querem que o pastor Abel ponha as mãos sobre o seu peito e começam a ressuscitar. Vamos para a pessoa começar. Não, não é o pastor Abel. A palavra do Senhor diz que é de acordo com... Em Efésios 3:20, o que é que diz? Vamos lá ler, para terminar. Efésios 3:20, o que é que diz? Ok? Ora, aquele que é poderoso... para fazer o quê? Tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o quê? Segundo o quê? O poder que em nós opera. Então isso quer dizer, Elizabeth, se o poder de Deus não está a operar em mim, Ele não vai fazer abundantemente além daquilo que eu peço ou penso. Eu, nesta manhã, quero dizer a ti, Elizabeth, e ao teu esposo, Matias, enquanto eles têm estado a orar, nesta semana o Senhor tem estado a dizer: Ele quer vos dar o desejo do vosso coração. E vocês sabem o que é? Aquilo que vocês estão a crer que Deus abençoa vocês. Mas vocês têm que deixar que o poder de Deus opera em vós. Porque a palavra do Senhor é clara. Tem passagens onde Deus garante dar vitória. Eu não quero falar o que é, mas vocês sabem. Mas a palavra do Senhor dá garantias nessa área. E eu tenho estado a sentir, e eu quero dar isto com um encorajamento. Deus está a dizer: eu quero fazer. Mas vocês têm que buscar o Senhor, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o quê? O poder que está a operar em mim. Irmãos, há irmãos e irmãs aqui. O irmão Monteiro, o irmão pode não... Eu lembro quando o irmão, naquele tempo, quando era jovem, e vocês tinham o fogo, e iam lá para ali em cima de South Hills, onde está aquela bola, não é?
E os irmãos estavam a orar naquele tempo, a orar por Joanesburgo e a dizer, Joanesburgo vai ser salvo. Onde é que está esse fogo? Será que o Espírito Santo diminuiu? De acordo, segundo o poder que em nós... A gente cantava, manda fogo, Senhor, manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração. Manda fogo, Senhor, e batiza o meu coração. Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, batiza-me com teu poder. Manda fogo, Senhor, e batiza. Será que a gente ainda está a procurar esse fogo? A gente lê em Atos 2 que eles foram cheios do Espírito Santo. Mas depois em Atos 4, eles são cheios outra vez. Eu quero ser cheio outra vez. Eu quero diariamente ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai ficar morto, não vai vazar. Mas quando vaza... é porque eu estou a dar. E quando eu dou, eu vou receber. A palavra do Senhor diz, dai e ser-vos-ás dado. Transbordantemente. Vamos só pôr de pé nesta manhã. Será que o nosso clamor, o nosso cântico é dizer, Senhor, poderoso, Tu podes fazer muito abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Senhor, neste momento o Teu Espírito não está a operar em mim. Eu estou em baixo, eu estou a ser atacado. Senhor, neste momento as minhas finanças estão mortas. Neste momento, Senhor, o meu casamento está afetado. Neste momento, Senhor, a minha saúde está a ser afetada. Mas o Senhor, eu quero que o mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte opera na minha vida. Eu quero que esse poder dê vida ao meu corpo mortal, à minha situação. Opera, Senhor. O Teu poder que aconteceu no dia de Pentecostes não morreu. Ainda está vivo. Ainda está vivo. E não só está vivo em mim. Está vivo em todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E não só ressuscitou, Ele deixou o seu Espírito. Enquanto esta música toca, vamos dizer, Senhor, será que eu estou em baixo? Será por causa da minha saúde eu já não estou a testificar? Já não estou a ser usado. Irmãos, Deus só pode usar aqueles... Se eu puder usar este termo, eu admiro o irmão Pereira e a sua esposa. Os irmãos percebem o que eu estou a dizer? Eles, com os problemas deles, eles não falam muito sobre os problemas, mas eles têm tido muitos problemas, muitos desafios financeiros. Mas eles lutam. Quando eles sabem que o irmão tal está doente, eles lutam. Com muleta, sem muleta, eles vão lá. E os irmãos sabem que por causa disso o Senhor renova as suas forças. Porque eles dão. E porque eles dão... E há aqui pessoas que o inimigo está a roubar aquilo que quer roubar aquilo que o Senhor já deu. A sua esperança. E nesta manhã o Senhor quer vivificar. E eu vou pedir àquelas pessoas que neste momento o Senhor está a falar ao seu coração e a dizer, olha, ainda não acabou, eu quero usar-te mais. Não vamos minimizar o poder do Espírito Santo por causa da nossa saúde. Não. Vamos dizer, Satanás, tu és um mentiroso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Seja com memória, sem memória, com força, sem força. Vamos ser como Jó, que disse: o Senhor dá, o Senhor tira, mas bendito seja o nome do Senhor. Se o irmão nesta manhã ou a irmã está a sentir: eu quero aquele fogo outra vez. Mas irmãos, o fogo não é para a gente sentir-se bem, é para a gente ser usados. Se isso é o seu desejo, venha aqui à frente e diga: Senhor, eu quero mais uma vez ter, renova, Senhor, essa paixão, aquele poder. Rapidamente venham à frente e a gente vai orar, e depois eu vou terminar o culto e a gente vai orar por si. Aqueles que estão a dizer: Senhor, eu quero mais da tua presença. E o Senhor quer operar, Deus quer fazer algo. Eu não sei o que é que Ele quer fazer. Eu não estou aqui a vender peixe, mas é o seu desejo, é o seu coração que a irmã e o irmão estão a dizer: eu quero mais da presença do Senhor. Eu quero mais. Senhor, nesta manhã nós te pedimos, Senhor, eu oro por cada irmão, cada irmã. Senhor, nós queremos ter essa experiência daquilo que Tu vais fazer abundantemente, além daquilo que a gente pensamos ou pedimos. Mas não é só para a gente, Senhor, receber aquilo que a gente quer, mas para a gente poder testificar e trazer almas. Que a gente possa ser como Pedro, uma pessoa completamente mudada, que trouxe 3.000 pessoas foram salvas. O Senhor opera no nosso meio. Eu vou neste momento terminar em oração, e aqueles irmãos que estão aqui, depois a gente vai orar por si, e os outros irmãos que querem ir, obrigado por estarem aqui. Mas vamos dizer: Senhor, eu quero mais da Tua presença. Pai, eu te peço, Senhor, eu oro por cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, que Tu possas dar um desejo no seu coração para eles fazerem mais para Ti. E onde o Satanás está a vir a querer roubar, matar e destruir, nós vimos contra isso em nome de Jesus. Senhor, porque o poder que Tu nos destes é um poder para a gente termos vitória sobre a morte, sobre, Senhor, problemas. Receba agora, irmão. Se vier aqui à frente, não é preciso esperar por mim ou para outra pessoa. Clama ao Senhor e diz com ousadia, com zelo, e diga: Senhor, eu quero mais, Senhor. Senhor, onde Satanás está a trazer morte na minha vida, eu declaro vida, eu declaro vitória em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa os irmãos e traz-nos em bem, seja na quinta-feira, seja no domingo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor possa abençoar os irmãos. Eu vou pedir aos líderes para vir aqui orar comigo por estas pessoas que vieram à frente, e vamos confiar em Deus, que Deus pode operar-se. Se houver mais pessoas, não tenham receio. Nós vamos orar aqui em nome de Jesus por estas pessoas. Obrigado, que Deus abençoe. Até domingo, se Deus quiser, ou quinta-feira.